Enfrentar o Barcelona é sempre muito difícil, né? Então a gente tinha que tentar jogar o nosso futebol, né? Nos convidaram para um baile e nós vamos dançar. O que eu poderia dizer de uma partida entre Santos e Barcelona, e que até lá na Espanha, né, foi muito bem esperado, foi muito comentado antes da partida, quem era o Santos que estava começando a mudar a sua maneira de ser. Um pouco desconhecido, né, e com o Barcelona sendo sempre o Barcelona. Nós estivemos na véspera treinando num campinho ao lado, pequeno por sinal, foi mais um exercício de transpiração. Algumas pessoas foram nos assistir, achavam que ia ser alguma coisa mais fácil, e quando nós iniciamos a partida, mostramos, com a nossa garotada também entrando e saindo, que nós tínhamos um potencial muito grande. O Barcelona é que não esperava a nossa capacidade. O Barcelona formando o exemplo para o ano todo, né, de carnê, e tinha que fazer uma grande performance. Só que esse jogo foi muito bom porque o Santos não permitiu essa grande performance. Assim, foi um jogo onde nós aqui, né, quando saímos do Brasil, o Santos estava numa fase que estava se adaptando ainda, né, a esse time jovem, era um time muito jovem ainda do Santos, com alguns jogadores experientes, como, né, o próprio Claudio Miro já era um jogador experiente, eu, o Aritzabo, que vinha da seleção da Colômbia. Mas tinha uma equipe assim, muito jovem mesmo começando, né? O próprio Adiel, o Jean, o Atirso também estava vindo do Flamengo, uma contratação que era esperado, né? Assim, que seria uma grande revelação, né? Então existia assim, essa grande preocupação de montar o time. O Leão estava tentando direcionar, né, esse trabalho. Eu acho que essa viagem para nós foi importantíssima para ter um pouco talvez da experiência internacional, porque era difícil você sair antes, né, para fazer jogos na Europa, né? E quando abriu uma janela, um espaço, foi importante a saída do Santos, principalmente enfrentar o Barcelona, né? Enfrentar o Barcelona é sempre muito difícil, né? Independente de qual seja a época. E daqueles time dele tinha um Barcelona muito forte, até porque concorria muito, né, com a equipe do Real Madrid, até pelas tradições do Barcelona. Então, aquele time lá do Giovani, Rivaldo, Figo, Felipe Cocu, Nadal. Então, eles tinham um time muito forte, um treinador muito conceituado, que era o Van Gaal, né, que era o treinador dele lá, o holandês. E foi muito difícil esse jogo, porque jogar contra o Barcelona já é difícil em qualquer momento do Barcelona. Imagine quando ele joga sobre os domínios dele, né? E foi um jogo complicado, onde nós também nos apresentamos muito bem. Nossa equipe estava bem no Campeonato Brasileiro, era uma equipe muito forte. Tecnicamente, talvez não fôssemos a melhor equipe, mas uma equipe fisicamente muito bem, uma equipe que sabia jogar tanto dentro de casa como fora de casa, e acho que chegamos lá e fizemos um grande jogo contra o Barcelona. O que eu acho que aquele time tinha algumas pessoas que sabiam as suas limitações. A nossa defesa, principalmente. Nós sabíamos que nós tínhamos que ser mais daquilo que nós éramos ou que achávamos que nós éramos, mas que nós passássemos dos nossos limites na medida da possibilidade. E esse foi um jogo em que nós passamos dos nossos limites na nossa possibilidade. Acho que foi legal, acho que era um Santos barato, como sempre o Santos, quando é barato, ganha, e aí se torna caro. E mais uma vez, o futebol coletivo se fez presente com algum aparecimento de alguns atletas individuais. Então a gente tinha que tentar jogar o nosso futebol, né? O futebol não tanto de toque de bola, mas um futebol que saía em velocidade, contra-ataque, e as jogadas individuais, né? Que nós tínhamos jogadores com essa qualidade, né? O próprio Adiel era um jogador que era jovem, novinho ainda, mas tinha habilidade, né? O Leão acreditava muito nele, né? Um Adiel, um pequenininho, escurinho, com a bunda grande,
maravilhosamente driblador. Ele era fadado ao sucesso. Esse gol para mim foi muito importante contra o Barcelona, porque eu tinha acabado de subir no Santos profissionalmente, tinha 17 anos. Apesar de eu não ter feito bastante gol no Santos, eu fiz 3 gols, mas esse aí está sendo mais importante, que até hoje estou sendo lembrado como o último jogador a ter feito gol contra o Barcelona, mas espero que vocês agora nesse jogo contra eles, possa um de vocês fazer o gol lá e ser marcado como eu fui. Santos, sempre Santos. É sempre uma festa, né? Porque quando é a apresentação do seu elenco, ele é sempre uma festa. Então o torcedor ele estava fazendo festa, né? É claro que quando é um jogo desse, geralmente essas equipes elas ainda estão num começo de pré-temporada, né? Porque ela vem de uma pré-temporada forte, aí apresenta seus jogadores para depois começar as competições. Mas pelos jogadores que o Barcelona tinha, sempre mostrava grande qualidade dentro do seu elenco. E olha, nos convidaram para um baile e nós vamos dançar. E nós não precisamos ser apresentados para ninguém, nós precisamos ser só convidados. E nos convidaram e nós estamos aqui dentro do campo. Façam aquilo que vocês sabem. Naquele jogo eu acho que eu participei muito pouco, assim, de fazer grandes defesas, né? Porque foi um jogo mais de toque de bola, o Santos tinha uma defesa muito boa, nós segurávamos muito bem ali a parte defensiva, né? Eram jogadores que não saíam muito, né? O Argel não saía muito, o Claudio Miro no meio de campo, mas era um zagueiro também, né? O próprio Anderson, o lateral. Então acho que a defesa era uma defesa que se comportava bem, né? Então eu tinha essa condição. Tanto é que tomamos um gol de cruzamento, né? Foi uma jogada rápida, uma cabeçada do Rivaldo, eu lembro, né, do Rivaldo. O Rivaldo também estava no auge naquele momento. E um chute de fora da área, né? Que eu acabei tomando um gol de chute fora da área, que foi assim, mais essa condição de chutar de longe do que chegar com toque de bola, né? Então, é um jogo diferente assim para nós, né? E o torcedor, até nas ruas, quando a gente chegamos, estavam confiantes naquilo que eles poderiam fazer, na vitória que poderia conquistar em cima da gente e até por cima dos jogadores mesmo. Eu conhecia alguns jogadores que estavam lá, apresentar sempre uma vitória é sempre muito bom. E naquele dia acho que foi um grande jogo para os dois. Acho que o torcedor no final do jogo até aplaudiu pela forma que foi o jogo. Acho que ninguém esperava ter um Santos tão aberto, jogando tão bem como jogou naquele dia, nem um Barcelona mostrando também tudo aquilo que queria. E como que é jogar no Camp Nou? É mais fácil do que jogar na Vila Belmiro. Isso eu posso te garantir, você não conhece, mas eu posso te garantir. O Camp Nou pode estar lotado, é maravilhoso, parece uma pirâmide para subir, o campo é bonito, o oba-oba é maravilhoso, o vestiário é muito bom, mas a Vila Belmiro é mais difícil. Se eles viessem jogar com o Santos na Vila Belmiro, seria muito mais difícil para eles. Assim, a Vila Belmiro é diferente, né? Você jogar lá, o campo parece menor, mas ao mesmo tempo fica grande, né? Quando você está jogando, eu joguei 3 anos no Santos, né? na Vila Belmiro, muito tempo, e sempre a gente tinha um esquema de jogar, um ritmo forte, né? Que o Santos sempre colocou na Vila Belmiro. Isso era ótimo, favorecia. E o Camp Nou, tudo é novidade, né? Quando nós chegamos, para mim era uma novidade de entrar naquele estádio maravilhoso, né? Um estádio que só vê pela televisão, né? Então isso para mim era uma coisa diferente que a gente tinha que estar atento. Eu sempre entrava em campo, eu tinha referências, né? Eu conseguia ter algumas referências no campo que isso me ajudava na hora de posicionar no gol. Então eu comecei a observar todo o estádio, nesse sentido de marcar a placa que estava na minha frente, do lado esquerdo, do lado direito, né? E isso dava uma condição muito boa. A Vila sempre exerceu um fascínio muito grande em todos os jogadores. Por tudo que ela representou, pelo Zito que foi jogador, pelo Pelé que foi jogador, pelo Pepe, pelo Edu, porque é uma fábrica de fazer bons jogadores. Então, e quando chega ali, se sente acanhado mesmo, entendeu? Porque o astral é diferente. Lá não. Lá o visitante tem prazer de tentar se exercitar de uma forma melhor. Dentro da Vila, ele tem um pouco de temor.
crescimento para esses meninos, eu acho que vai ser fantástico. Acho que vai ser uma experiência que eles têm que se aproveitar o máximo dessa experiência, né? Tenho certeza que esses meninos novos que o Santos tem apresentado, né, durante tantos safras que veio desses meninos, mas é mais uma geração que tem uma qualidade enorme, e a gente espera que esses meninos eles possam aproveitar bastante. Eu acho que vai ser uma experiência que eles possam contar na frente, e tenho certeza que a volta dele vai ser de um amadurecimento muito grande, não só para o Santos, mas para todos esses que vão participar dessa partida. As estrelas do Barcelona nem sempre têm brilho. Depende de você que está ali jogando contra. Eu acho que você pode usar o brilho dele para também ofuscá-lo, através de uma boa marcação, de um bom empenho, de uma boa simplicidade, mas também, eu diria, de uma ousadia maior. Os meninos da Vila sempre foram abusados, desde a sua primeira formação dos meninos da Vila. Eu acho que eles podem ser abusados, sim, quando dá bola no pé. Eu acho que não deve mudar muita coisa do que o Santos vem fazendo aqui. Eu acho que não tem que ter essa preocupação de vão jogar com o Barcelona e mudar o sistema defensivo. Eu acho que tem que jogar o que vem fazendo, né? O que o Santos vem jogando aí com o Durval, né? Com todos esses que já são experientes, é uma grande oportunidade para todos eles, né? Eu acho que tem que correr, tem que se esforçar o máximo possível dentro de campo. Jogar compacto, acho que não pode ficar distante, né? A parte defensiva, o meio de campo, não pode ficar distante e tem que marcar. Marcar, sem dúvida, acho que esse é o grande diferencial hoje do Santos. O Barcelona mudou muito a concepção de jogo, o Barcelona tem um time definido há muito tempo, acho que ele tem agregado excelentes jogadores, tudo que ele contrata é grande e poderoso. E o Neymar é a maior presença disso. Se você imaginar o ataque Neymar, Messi, Iniesta, o resto não precisa falar, né? Porque é uma maravilha. Mas o brasileiro sempre arruma um jeito, coletivamente, de tentar superar. Eu espero que mais uma vez isso aconteça.